Pai amado, Senhor bendito, sempre temos o que agradecer ao Pai. Em tudo o Senhor nos ajuda, como socorro bem presente na angústia. E nesta hora, nós elevamos os nossos corações até o Teu trono de graça. Aleluia. Aceita a nossa gratidão. Eu te agradeço também, Senhor. Eu creio que todos nós diríamos nesse instante: eu também tenho muito que agradecer ao Pai. Eu particularmente, Senhor, tenho muito que agradecer. Não mereço, Senhor, tantas bênçãos como o Senhor tem me concedido. Só de conhecer e estar nesta mensagem, isto é um privilégio muito grande. No nome de Jesus Cristo, nós suplicamos todas estas bênçãos, Senhor. Todas estas bênçãos que seria aceitar a nossa gratidão. A gratidão de cada um individualmente, que seria uma bênção muito grande. O Senhor aceitar a nossa gratidão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Senhor, a todos os teus filhos, que cada um possa esperar em Ti, para aquele momento que o mundo não espera. Qualquer hora, Jesus vem buscar sua noiva, e muitos estarão tão ocupados e despercebidos que não perceberão. Ó Deus, com paixão te pedimos, estejamos apercebidos, porque o Senhor avisou que virá como ladrão. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Se em Teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contemplo agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso as lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará.
Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Salmo 61, primeiro versículo 2. Muito bem, nós temos falado em gratidão e de fato, se nós fôssemos contar as bênçãos, como diz aquele hino, quantas muitas bênçãos, nós não podíamos contar, não damos conta de contar as bênçãos, numerá-las, não damos conta, porque são muitas. A ponto de Davi dizer: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, falando com a sua própria alma. A pessoa não se esquecendo dos benefícios, ela dificilmente se prostra, se ofende, se agrava quando recebe algum agravo. Eu estou falando sobre a unidade composta e a unidade simples. A unidade simples é a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma unidade simples, por isso é perfeita. A unidade do casal, por exemplo, é a unidade composta, e por isso é imperfeita, humanamente imperfeita. Porque é uma unidade composta. Por isso Deus não pode ser 3 pessoas. Porque isso seria uma unidade composta. Formaria um corpo, um monstro, não é? Mas não é assim. Agora, a unidade composta só pode ser perfeita em Cristo. Porque nós temos a paixão, chamam de Eros, a paixão. Depois vem o amor filho e o amor ágape. Esse amor sanguíneo, pessoal, que temos aqui uns pelos outros, nos liga uns aos outros, como esposa, esposo, pais e filhos, irmãos, parentes, etc. Mas, sobretudo, está o amor ágape, que é aquele que nos liga a Deus. Nós só podemos ser felizes uns com os outros se estivermos ligados a Deus, por este amor. Agora, irmãos, prestemos bem atenção, porque isto é fundamental. Enquanto estamos nessa unidade composta aqui, nós estamos sujeitos a ferir uns aos outros. A ferirmos uns aos outros, muitas vezes intencionadamente, e outras vezes sem o propósito, sem intenção. Às vezes uma pessoa se abate com a outra e pensa que foi ferida propositalmente, e às vezes a outra nem está sabendo que feriu aquela pessoa, a ponto de seu coração ficar magoado, fechar o seu coração para aquela igreja, não poder continuar mais ali, para aquele lar, para aquele companheirismo, não ser mais aquela pessoa de antes. Agora, isto só pode operar e ganhar terreno e prosperar quando não temos o Espírito Santo da forma que devemos ter. Quando não temos o Espírito Santo da forma que devemos ter. Irmãos, o batismo do Espírito Santo
é justamente ao contrário do que o mundo pensa, o mundo religioso tem pensado, admitido. O batismo do Espírito Santo produz uma fé perfeita na palavra de Deus. Introduz tudo o que é de Cristo em nós. De fato, há um desespero tremendo e que ninguém pode entender. O profeta diz que nós vivemos em tensão. O mundo está numa tensão tremenda por causa das coisas terrenas, por causa da ambição, por causa da prosperidade, o medo inconsciente das consequências fatais que tem que enfrentar, os dramas que estão desempenhando na televisão, no cinema. Tudo isso está se tornando uma realidade nas vidas, particularmente nos lares, nas mulheres e nos homens, como a moda que elas exibem, as vestes, a maneira de usar seus vícios, tudo mais, está impregnada no povo. Também a loucura, o desespero, os dramas. O profeta diz que a humanidade chegará a uma loucura total, e os cientistas não negam isto. O endemoniado gadareno não gostava de roupa no corpo, porque ele tinha uma legião de demônios. Quando ele se encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. Foi se vestir. Caiu em perfeito juízo. E o natural explica. É um tipo do espiritual. Como estão desnudas, fisicamente estão também nus, espiritualmente falando. Porque a mulher é o tipo da igreja. E esse estado da mulher representa perfeitamente o estado da igreja, de um modo geral. Há um abismo que separa a noiva de Cristo com a igreja comum de 1000 anos. Um Concorde, um avião a jato, do mais rápido possível, levaria 1000 anos, 1000 anos-luz, para atravessar esse abismo que está existindo. Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma jactância, petulância que não devemos ter, mas somos obrigados a vermos onde estamos parados. E quando a gente toma um avião, a gente olha para baixo e vê as coisas lá embaixo, pequenas. A gente tem a perfeita noção da altura que está. Quando eles dizem 8.300 metros de altura, você está lá dentro, está vendo que você não está na terra. Você tem noção que está no ar, está voando. Ora, irmãos, esta é a era da águia. E você tem que ter perfeita noção de onde está você e onde está o mundo. Há um abismo separando totalmente, absolutamente. Você atravessou esse abismo pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pela ponte. E do outro lado, você não pode mais, nunca mais, voltar ali, se é que você tem transposto mesmo, tem atravessado esse abismo. Porque há um abismo, havia um abismo entre o rico e Lázaro, enquanto eles estavam aqui na terra. E havia um abismo entre o rico e Lázaro, enquanto eles estavam lá, cada um no seu destino eterno. E o rico chamando Abraão de pai, chamando a Deus de pai, adorando a Deus e chamando a Deus de pai. Mas no inferno, de lá do inferno, chamando Deus de pai. Do inferno. E vamos pensar agora, nós que temos sido resgatados
da nossa vã maneira de viver, que herdamos como tradição dos nossos pais, não tendo nenhum mérito nisto, portanto. O profeta disse: se Deus tirar a mão de misericórdia sobre mim, eu entrarei pelo mesmo caminho, pior, porque o último estado é pior. E quem cai da altura... Agora, quando estamos do lado de cá, não podemos suportar uns aos outros, guardamos no coração as ofensas possíveis, porque estamos numa unidade ainda dependendo de paciência um com o outro, um do outro, dependendo um do outro. Agora, seria pouco o que temos recebido? Eu pergunto, que gratidão havia no coração daquele moço quando ele pediu ao seu pai: dá-me, dá-me. Ele pediu, o pai deu. Se ele pedisse um sinal, o pai dava. Deu até a metade da riqueza, quanto mais um sinal. Deu. Dá-me. Ele deu. Vai, você quer ir? Vá, rebelde. Vá. Depois ficou olhando pelas costas. Vá. Se você é um filho, você vai ver quanto custa. Quanto custa sair da casa do pai. Porque aqui na casa do pai você recebeu uma ofensa qualquer. Ou porque aqui na casa do pai você não conseguiu isto, aquilo outro, qualquer coisa. Vá, rebelde, vá! Vá por isto, e você receberá a recompensa. O pai deu, o pai entrega, o pai aprova. Ah, mas Deus aprovou, então vá, vá, o pai aprova. Aprovou, meu pai aprovou, então vá. Ajudou o filho a ir embora, foi embora. Mas era filho, graças a Deus que era filho. Depois de apanhar bastante, sofrer bastante, então agora ele caiu em si um dia quando estava para comer as bolotas dos porcos. Para comer as bolotas dos porcos. Ele caiu em si e disse: mas o que eu estou fazendo aqui? Quando na casa de meu pai até os jornaleiros têm uma mesa posta. O que venho eu fazer aqui? O que ele estava fazendo aqui? Voltou. O pai o abraçou. Naturalmente ele teve um tempo para trocar de roupa, um tempo para barbear, um tempo para se limpar. Se você está voltando, afastou-se da comunhão, você já se barbeou, já trocou de roupa, voltou para casa, mas não pega do novilho, não vá para a mesa antes de trocar de roupa, de tomar banho, de se barbear, depois pôr o anel, calçar seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse anel de ouro. Afastou-se da comunhão, pecou, caiu, se ofendeu. Jesus disse: ofendendo-se, foi-se. Mas ele teve um tempo que ele estava no banheiro, trocando de roupa, tomando banho. Não vem para a mesa sujo, porque aqui está tudo pronto, aqui tem tudo para se limpar, porque é a palavra, é o sangue de Jesus Cristo que nos lava e purifica de todo pecado. Antes de tudo, tenha convicção no seu coração de que sua rebeldia tem passado, de que seu pecado tem passado, de que sua alma está branca como a neve. Aí então venha para a mesa, com roupa limpa. Porque o filho pródigo, primeiro antes, teve que trocar de roupa, vestir-se. Vamos adiante. Davi está dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração.
Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aqui está uma coisa que falou profundamente ao meu coração. E posso lembrar disso quando me encontro em debilidade. Para uma rocha mais alta do que eu. O profeta diz, nesta mensagem, que a semente não herda com a palha. Ele diz, agora eu creio aqui, que eu tomo um texto como este, muito raro, pouco comum. Porém, algumas vezes, encontramos a Deus nessas horas raras e pouco comuns, da maneira pouco comum, em coisas pouco comuns, porque Deus é pouco comum, e aqueles que realmente servem a Ele, de seu coração, lhe servem numa forma pouco comum, para as coisas do mundo, ou as formas do mundo. Eu tenho dito, o nosso Deus é raro, o nosso Deus é infinito, o nosso Deus é incomum. Ele não é comum. Como o mundo pensa que ele é comum, e pode ser chamado aqui de chefe, de não sei mais o que, não sei mais o que. Podem vesti-lo de carnaval, como Herodes o fez. Eles escrevem e dizem, Deus é um bom pai. E depois eles próprios escarnecem desse Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, é dado somente àquele que obedece. Agora, irmãos, pense um pouquinho. O meu Deus é como uma rocha que é muito mais alta do que eu. Se eu não fosse débil, se eu não fosse fraco, se eu não precisasse de disciplina, se eu não precisasse de ser corrigido, se eu não precisasse de preparar-me, se eu não precisasse de ser exortado, muitas vezes duramente, para que este Deus? Para que este Deus? Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. E na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, ele diz que Deus açoita, Deus corrige, Deus açoita a quem ele toma por filho. Deus açoita, Deus corrige, açoita a quem ele toma por filho. Então eu prefiro 1000 vezes ser maltratado aqui dentro do que bem tratado lá no mundo. A essas alturas eu prefiro 1000 vezes ser maltratado aqui. Muito pior o mundo já te fez. O que já me deu o mundo, o sofrimento que eu tenho enfrentado dentro do ministério, é doce, é refrigério, é gozo, é prazer em relação ao que eu enfrentei lá no mundo. O mundo só fez roubar minha saúde, o mundo só fez foi me desmoralizar, derrotar, destruir o meu caráter. Nós somos muitas vezes ingratos, sensíveis, sentimentais. Isto é o que acontece quando estamos do outro lado do abismo e, na verdade, temos que compreender, entender e suportar uns aos outros em amor, como disse Paulo. Pois isso aqui ainda depende de paciência um do outro, depende de compreensão, depende de entendimento. Mas se eu não encontro o devido entendimento numa pessoa, então já me ofendo com ela. Por quê? Você já pensou? Jesus chegou numa figueira, não encontrou fruto nela, então amaldiçoou a figueira. Então eu chego em você, não encontro o que eu precisava de você, então te amaldiçoo também. Não é assim que ele fez. Quantas vezes ele tem nos procurado? É justamente nestas horas que ele está procurando frutos em nós. É nestas horas. Jogavam pedras grandes naquele homem que estava sendo apedrejado. Ele não gemia,
bateu uma pedrinha nele e tirou um gemido inexprimível, profundo. O juiz parou e disse: por que você não gemeu com as pedras grandes e com essa pequenininha pedra você gemeu? Ah, porque foi meu irmão que jogou, foi um irmão. Quer dizer, os outros do mundo podem jogar pedras do tamanho que for, você não geme, não reclama, não se ofende. Mas se um irmão jogar uma pedrinha de você, então você se ofende. Se o irmão falar uma palavrinha mais grosseira, se ofende. Dentro da casa de Deus, nos tornamos em abobrinhas verdes. Qualquer unha que passa, sai leite. Enquanto eles estão se perdendo no mundo, suportando coisas terríveis no mundo, lembrem-se, vejam onde nós vamos parar sem Deus. Onde estaríamos sem esta mensagem? Onde estaríamos se Deus não fosse uma rocha muito mais alta do que nós e não tivesse nos tomado em suas mãos? O que seria de nós? Aqui nós encontramos que Deus é raro e é pouco comum. Então eu prefiro, se eu já encontrei este lugar onde Deus se manifesta, Deus é onipresente, está em toda parte. Não resta dúvida, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Agora, se eu tenho encontrado este lugar, então eu suporto todas as coisas que possam me sobrevir, porque eu tenho encontrado o lugar. Eu suporto porque eu sei que neste lugar esse Deus incomum se manifesta. Então não importa o que me aconteça neste lugar. Gente, é um ofício que está sobre o homem que deve ser respeitado. O ofício de pregar a palavra. E se essa palavra está sendo pregada como ela é, como ela deve ser, então significa que aquele homem tem verdadeiramente aquele ofício sobre si. Ainda que ele possa amanhã ser reprovado, como disse São Paulo: reduzo o meu corpo à servidão para depois de pregar a muitos eu mesmo não ser reprovado. Então vem aí o discernimento. Por que haver essa submissão? Quando uma mulher entende o que é um marido, ela nunca abre a sua boca com a palavra de desacato para aquele marido. Porque ela sabe o que significa um marido, o que é um marido. Quando um filho sabe o que é pai, o que é mãe, ele nunca abre a sua boca para ferir um pai, uma mãe, com palavras descaridosas. Quando nós, os irmãos, chegamos a concluir o que é um irmão em Cristo, então nunca nós vamos ofender aquele irmão propositalmente. Vamos respeitar o seu nome na ausência. Nós respeitamos o seu nome na ausência. Quando nós chegamos a concluir: eu prefiro mil vezes ver uma mulher fazendo tudo, se vestindo decentemente, fazendo tudo para obedecer a mensagem. Eu prefiro ver aquela mulher meia nervosa certas horas, com o que está errado e qualquer coisa assim, e alguém escandalizado ali com ela, do que vê-la toda pintada, de cabelo cortado, rebocada, imunda ali no mundo. Eu prefiro estar ao lado do meu irmão. Mas ele errou. Eu tenho 2 primos, irmãos, que durante muito tempo eles eram de mal um com o outro.
não conversavam um com o outro. Não sei como é que conseguiam aquilo. Mas eu me lembro perfeitamente, lá naquele beco chamado Beco dos Aflitos, um camarada lá pegou um deles. Então esse irmão, que era de mal com o outro, entrou em cena. E ajuntaram os dois e deram um couro naquele camarada. Depois terminou a briga, um xingou o outro, saiu pro lado, o outro saiu pro outro. De mal do mesmo jeito. Eu estou dando um exemplo. Eram irmãos, o profeta disse, nós somos 7 irmãos ou 8 irmãos, nós brigamos, mas continuamos sendo família brana, continuamos sendo irmãos. Agora Jesus não nos colocou aqui para isto, para brigarmos como irmãos, para estarmos num vaso de mexerico, panela de mexerico. Agora o profeta fala de uma panela dourada, de um maná que não desvanece, de palavras que edificam, conversação sadia, totalmente diferente. Eu não creio, não digo que isso está aqui, mas eu estou posto para vacinar a igreja, para prevenir e combater espíritos. Eu estou suposto a isto. Quando estamos no alto, na rocha mais alta do que nós, todas as acusações passam por baixo de nós. Todas as acusações, nenhuma nos afeta quando estamos no alto. Mas quando estamos lá embaixo, ciscando como galinhas, então tudo nos alveja. A mamãe começava a dizer, quando eu chegava com um problema, o que apanhava, o que fosse, ela me dava uma surra dizendo, por que aconteceu isso? É porque você estava lá. Porque você estava lá. Se você não estivesse lá, em outras palavras, se você não estivesse lá embaixo, estivesse aqui em cima, você não teria ouvido isto. Não teria lhe acontecido isto. O profeta disse que você fala assim, o diabo me tentou. O diabo que fez isso. Ele disse, não culpe o diabo. Foi você que foi lá na fronteira. Foi você que foi lá na cerca. Foi você que foi lá. Você sabia perfeitamente que não deveria fazer aquilo. E você sabe perfeitamente o que deve fazer e o que não deve fazer. Você sabe o que é errado e sabe o que é correto. Aí está justamente a iniquidade. Iniquidade é fazer aquilo que sabe que não deve fazer e deixar de fazer aquilo que sabe que deve fazer. É a omissão e a comissão ao mesmo tempo. Isso é que é iniquidade. Iniquidade. Se faz o iníquo. Sabe que não deve fazer aquilo e está fazendo. Continua fazendo. Sabe que não deve falar. Pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Mas se você tem sido levada para uma rocha mais alta do que você, que beleza! A coisa está totalmente diferente. Se você tem entrado véu adentro, você está à prova de ruídos. Quando nós entramos no estúdio de gravação, quando está bem fechado, a gente fica à prova de ruído, não escuta o que os outros estão falando lá fora. Você viu o que é prova de ruído? É que você não está escutando o que os outros estão falando lá fora. É isso. Essa aqui é a prova de ruído. Quando você entra véu adentro, então você não tem facilidade. Há mulheres que têm tanta facilidade de receberem propostas, há outras que vivem a vida toda e nunca enfrentaram uma proposta, nunca receberam uma proposta desonesta de um homem. Mas há outras que constantemente estão recebendo propostas. Há moças que passam pelo inferno e nada lhes acontece. Há outras que dão uma voltinha por ali, já voltam derrotadas, acabadas. Irmãos, vamos dizer juntos, desde o fim da terra
clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Amém. Agora aqui eu saio. Eu estando nessa rocha que é mais alta do que eu, saio das coisas mesquinhas, das coisas baixas, das conversinhas, das vidas de um, de outro. Eu saio das conversinhas da porta da igreja, saio das conversinhas de casa em casa, ficar conhecendo a vida do lar. Eu sempre disse, irmã, aquela que tem facilidade para trazer, com a mesma facilidade que ela traz para você, ela leva para outros a sua vida, suas falhas. Não há coisa mais ridícula, mais baixa, uma moça se pôr a trabalhar num lar, seja ele crente ou descrente, depois sair publicando a vida daquele lar. Isso é ridículo. Isso não é próprio para cristão. Arranja um emprego numa firma, está trabalhando ali, depois sai propagando tudo que vê lá dentro, tudo que faz lá dentro. Isso na lei dos homens é crime. Na lei dos homens é crime. Vamos tratar de fortificar mais o nosso caráter, porque reputação é aquilo que pensam de nós, caráter é aquilo que somos. E Jesus não vem buscar beleza, Ele não vem buscar templo, Ele não vem buscar catedral, Ele não vem buscar nem o papel que foi imprimido a sua palavra. Ele vem buscar caráter. O caráter que Ele transmitiu para a sua igreja. É caráter cristão. O Espírito Santo nos dá caráter de Deus. Jesus tinha o caráter de Deus. Jesus expressava o caráter de Deus. Jesus expressou o pensamento de Deus. Jesus expressou tudo que é Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o batismo do Espírito Santo é para expressarmos o caráter de Deus. Agora, veja se estas coisas mesquinhas fazem parte de um caráter cristão. Desde o fim da terra clamo a Ti por estar abatido o meu coração. Eu estou abatida, estou abatido. 1000 vezes, muitas vezes preferível encontrar um homem, uma mulher abatida de coração, a ponto de preocupar toda a família, a ponto de preocupar todo mundo, o seu abatimento. 1000 vezes encontrar esta pessoa abatida de coração, clamando a Deus por um nível mais alto espiritualmente, insatisfeito com o nível rasteiro que tem levado, insatisfeito com pensamentos rudes, feios, insatisfeitos da maneira que vive com o marido, da maneira que vive com a esposa, insatisfeito com a maneira fracassada, insatisfeito com o seu coração abatido, clamando, leva-me, Senhor, tira-me desse nível tão baixo, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aleluia, glória a Deus. 1000 vezes preferível. Penina estava alegre, sorridente, toda elegante, entrando e saindo, e somente rindo. E Ana está ali com o seu semblante caído, abatida, triste, tendo um marido que faltava adivinhar o que ela queria, Elcana. Destas duas mulheres, e quem foi Penina? Não sei até onde ela foi, mas Ana sei que ela foi a mãe de um profeta que se manifestou Deus nele, rei, sacerdote, profeta, tudo numa pessoa. Depois é que a nação quis ser como os demais, então fizeram pessoas distintas, como as denominações querem, pessoas distintas, não é? Mas tudo é Samuel, uma pessoa só. Tudo é Jesus, é uma pessoa só. Aleluia, não é verdade? Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo mesmo. Tem inclusive o Pai, o Espírito Santo. Porque quem tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quem quer ser? Na hora de escolher, você diz, queria ser como Penina. Quem gostaria de ser como Ana?
Qual das mocinhas que gostariam de ser como Maria, enfrentando uma situação tão terrível daquela? De longe, eu queria ser como Maria. A sua vida mostra o que você seria naquele dia, a sua vida hoje. Fora, completamente fora do arraial, saiamos, pois, fora do arraial, carregando o seu vitupério. Aleluia! João, como tipo da noiva, depois de ser purgado dentro de um tacho de azeite fervendo por 24 horas, nada lhe aconteceu. Eu não sei como é que pode, um crente vai ali e já volta derrotado. João ficou 24 horas dentro de um tacho de azeite. Daniel passou a vida toda dentro de um reinado pagão. Nunca se dobrou, nunca se corrompeu. Basta encostar nos parentezinhos ali, ou qualquer coisa, já volta com o cabelinho cortado. Que é isto? De onde vem essa semente? João enfrentou tudo aquilo, o tipo da noiva. Depois foi levado para a ilha de Pátimos, porque foi tido como um feiticeiro. Então o lugar dele é na ilha de Pátimos. É isto aqui que tenho chegado à conclusão. João é um tipo da noiva, perfeito nas Escrituras, chamado apóstolo do amor. E diz a Bíblia que ele se reclinava no seio de Jesus. Parece que ele tinha mais intimidade com Jesus. E ele era um dos 3 amigos pessoais de Jesus. E sempre Jesus separava esses 3, João, Pedro e Tiago. Mas lá em Apocalipse capítulo 1, ele disse assim: eu estava na ilha de Pátimos. Ele foi exilado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho da palavra de Deus. E aí ele descreveu a sétupla glória do Senhor: cabelos brancos, olhos de fogo, pés como latão reluzente, e da sua boca saiu uma aguda espada. E ele disse: quando o vi, caí como morto. Mas eu estive meditando sobre isso, irmãos, e pensando como isso é fundamental. São etapas na vida cristã. João teve aquela etapa de reclinar-se no seio de Jesus, de comer com Jesus, de ter tantas experiências com Jesus, mas nunca disse que ele caiu como morto. Mas quando ele viu Jesus na sua sétupla glória, ele disse: eu caí como morto. E aí ele se levantou, naturalmente apto agora para ser um homem revelado, receber revelações. Porque ele levantou e disse assim, que Jesus estendeu a sua destra, a sua mão, e o levantou e disse: não temas, não temas. Parece que o irmão Branham estava com os olhos miúdos quando disse: esse tabernáculo precisa de uma matança, começando do púlpito até no porteiro. Esse tabernáculo precisa de uma matança. Não seria como que encarar esse Jesus que vai além de um Jesus terno, que não te ofende, e que é filhinho, filhinha. Eu estou emburrado agora com esse Jesus daqui, vou caçar um lá fora, longe daqui. Vai. Acostumado com esse Jesus feminino, acostumado com aqueles olhos ternos, não é? Olhos compassivos, acostumado a ver só isto. O que acontece com esse mocinho, com essa mocinha que nasce e cresce com colher de prata na boca sem saber quanto custa nada? O que acontece com esse crente que não suporta provas, que nunca é ofendido, que nunca tem uma situação de ferir o seu coração? Como você pode hoje viver nesse mundo e prosperar no mundo sem entrar no espírito do mundo, sem entrar lá?
ser arrebatado é delicioso, é gostoso, é maravilhoso. Ter a palavra falada, como Adão tinha. E o profeta vem e diz: tudo que Adão perdeu é nosso, é seu. Como um Deus menor, criado à imagem e semelhança de Deus, como um pequeno Messias. Como pode a criação subjugar o Criador? Não tem jeito. Então Adão dizia para uma fruta: venha. E se a palavra falada, a fruta vinha na sua mão. Rio, passa por ali. O rio virava. Essa é a palavra falada. Isto chega a acontecer com esta noiva perfeitamente. Perfeitamente, absolutamente. Aquele que crê fará, se possível, maiores obras do que esta. Poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre o pecado. Perdoados que são os seus pecados. Vai, não peques mais. Para-te, vento. Sai, demônios. Poder, poder. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E para que Deus se manifestou em Cristo, manifestando esse poder que foi perdido no primeiro Adão. Mas ele, quando João chorava amargamente por não ter ninguém que podia olhar para o livro sequer, o Senhor veio e disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. Quando João olhou, viu um cordeiro sangrento com 7 pontas, 7 eras, 7 mensageiros. Aleluias! Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Plana. Aleluia! 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E esse livro foi aberto. Eis aí o livro aberto. Como agora, João? O livro que você não podia olhar, agora você pode comer. Come! 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 É doce, é afável. Palavras faladas. Ó, o irmão Brana falou e os esquilos apareceram. O irmão Brana falou e a neve se desvaneceu. O irmão Brana falou e o peixe foi ressuscitado. O irmão Brana falou e os filhos da viúva foram salvos. Que palavra doce na boca, não é? Mas veja como é amargo no ventre. Na hora que vem uma ferida, ela é doce como mel. Mas tem preço. Tem preço. Tem preço. Essa noiva não é de latão que não suporta uma batida de martelo. Ela quebra. Trinca. Trinca. O latão não aguenta. Ele trinca. Não aguenta. Não é maleável. Trinca. Se ofende. Fica com aquela reserva. O que foi? O que houve entre Adão e Deus? Acho que Deus errou e Adão não quis mais nada com Deus, não é? Acho que o negócio foi esse. Eu vou esconder desse Deus. Ele está errado. Só pode ser assim. Só pode ser isto. Quando não tem que ser demais, é de menos. Quando a coisa arruina, quando entra o veneno, quando entra a coisa no coração, crente latão, ovo de granja, a galinha não esteve com o galo, é um ovo, vai para o ninho, mas é choco, não tem vida em si mesmo, mas aquela que esteve com o macho vai produzir o quê? A mesma coisa do macho, fruto. Esta igreja tem que estar com Cristo, tem que estar com Cristo, porque senão ela é um ovo choco. Ela fica no ninho e recebe o calor do evangelho e apodrece. Aleluia. Orando ao Senhor Jesus. Vamos, todos fechem seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Abre o seu coração a Deus. Agradeça e deixa passar todo o ressentimento da sua vida. Tira qualquer ressentimento de quem quer que seja. Tira tudo do seu coração, porque caso contrário Deus não pode te abençoar.
Deus não pode abençoar casa, não pode abençoar carro, não pode abençoar ninguém, não pode abençoar nada. Não adianta. O profeta diz: pode gritar a noite toda, ungir com óleo a noite toda. Aleluia. Abra a sua boca, vamos conversar com ele. Dentro da fornalha, mas nada queimou deles. O que deve queimar de nós é tudo que nos amarra. Tudo que nos amarra neste mundo, seja pai ou mãe ou filho, ou esposo ou esposo, tudo que nos amarra neste mundo. O navio é amarrado por muitas cordas, mas ele não pode zarpar enquanto não solta a última corda. Ele está ali ancorado, amarrado com muitas cordas. Ele não pode zarpar enquanto não solta a última corda. Essa noiva não pode subir enquanto não soltar a última corda. O que te amarra? Olha com os olhos de Deus. Os olhos de Deus tudo vê. O eunuco estava olhando o livro com seus próprios olhos, mas quando chegou um homem que tinha os olhos de Deus, mostrou para ele tudo que estava no livro. Tudo foi diferente. O mundo jaz no abismo, no maligno. O que o Espírito Santo faz, sem força, sem violência, no coração dos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá a lama para um cordeiro. Vê se aquele cordeirinho quer entrar na lama. Ele se esquiva, mas mostra a lama para um porco perfumado. Ele pula na lama, ele quer a lama, ele quer aquilo. Dá estas coisas para uma filha de Deus, ela não aceita. Não precisa violência. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Os olhos de Deus tudo vê. Deus não tem outros olhos a não ser os teus, outras mãos a não ser as tuas. Ele não tem outro corpo aqui a não ser o teu. Por isso Paulo disse que esse corpo deve ser dedicado como um culto racional. Apresentai-vos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo fala através desse corpo. Age através desse corpo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todo Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entrega. Você sente assim? Então canta.
aceitas. Tu me entrega. Quero viver só por ti, sim, por ti, Jesus, bendito tu és. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tu entrega, ó Deus, tudo. O Senhor desamarre a todos nós, tira as amarras. Sim, por ti, Jesus, bendito tu és. Todo, ó Cristo, a ti entrego. Volta com o seu coração em gozo hoje. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei. Já entreguei. Sim, porque Jesus, bendito tu deixas. Dê as mãos uns aos outros, como irmãos em Cristo Jesus. Aleluias. Isso quer dizer que não há nenhuma diferença entre nós, não há nenhuma mágoa em nosso coração, não há nenhuma reserva entre nós. Podemos tomar do pão e do vinho, da mesma fé, no mesmo espírito, né? Aleluias. Vamos entregar, tirar todas as amarras. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Antes de São Paulo pregar para o carcereiro de Filipos, as correntes caíram primeiro dos seus pulsos. Aleluia. Que todos nós sejamos livres. Aleluia. Cada um deve ter uma libertação total. Às vezes queremos ganhar filhos, pais, irmãos, queremos ganhar os outros para serem como nós mesmos. Para quê? Paulo estava ali como um pregador, sofrendo já por Jesus, mas estava acorrentado. Deus o deu uma libertação para depois ele pregar para o carcereiro de Filipos a palavra falada: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Todo Cristo a ti entrego, todo sim por ti darei. És ó tudo, mas submisso sempre, sempre segue.
Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Israel insistiu com Deus, com Samuel, querendo um rei. Então Deus deu um rei sob sua vontade permissiva. Às vezes a mulher está insistindo com o marido uma coisa, e ele, como Deus, acaba dando. Como Deus faz. Deixa de briga. Pode dar? Então dê. Vontade permissiva. Vê o que vai ser aquele Saul para Israel. Vê o que vai ser aquilo. Você quer? Deus responde de várias maneiras. Agora, nós queremos a perfeita vontade de Deus. A vontade própria de Deus, não a vontade permissiva de Deus. Duas vontades, perfeita, própria e permissiva. Você insiste com Deus, Deus dá. Você quer? Deus dá. Jesus ensinou para insistir, né? Mas Paulo orou 3 vezes. Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Minha graça te basta? Por que isso? Quer dizer que a graça de Jesus não te basta? Aleluia. Acaba estas coisas, vamos acabar com toda a apreensão. Jesus vai aparecer numa hora de grande confusão. As nações estão confundidas. O mundo não pode encarar pela realidade o juízo que está sobre ele. Já passou, irmão. Já passou. Já passou da hora do rapto. Tem passado, sim. Deus introduzirá o milênio sobre a terra. Os homens perderam tudo. A força. Onde devemos nos esconder? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós não precisamos temer. É uma hora muito tremenda. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, disse Jesus. Mas logo depois ela já não tem tristeza mais. Suas lágrimas são enxugadas. E ele vai tirar o seu manto. E dará à luz o filho virá à luz. E ele tirará do seu manto e enxugará todas as lágrimas. Não lembra mais das dores, das tristezas. Por quê? Rendeu-se tudo, entregou tudo. Aleluia. Cada dia nós devemos aceitar a Cristo, nos converter, nos render. Cada dia nós devemos ter um apelo no nosso coração e consultar a nossa alma, consultar o nosso coração. Como vai aí esse termômetro? Como vai o seu calor espiritual? Como palpita o seu coração? Qual é a razão das suas insônias, do seu desespero, da sua falta de ar, dos seus gemidos? Quais são as razões? Quais são os motivos? Quais são os objetivos? O mundo está apreensivo, por um lado. O diabo vai se encarnar na besta, no falso profeta, fazendo dele a besta. Jesus se encarnará na noiva, fazendo dela o quê? Um corpo perfeito. O diabo encarna no falso profeta, faz dele a besta. Besta quer dizer poder. Dará poder. Aleluia. O poder de Deus porá a noiva nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos vivendo. Trabalhe sossegado, tranquilo. Dê graça por tudo, tendo sustento e com que se cobrir. Sustento. Temos o sustento ou não tem? Tem sustento ou não tem? Tem com que se cobrir? Estamos vestidos ou não? A capa de Elias nos foi dada? Muito mais do que isso, o espírito de Elias nos foi dado. O Deus de Elias, onde está o Deus de Elias? Onde está Cristo? Está ali, está no interior da casa. Não, mentira, está em você. Cristo em você é o mistério da piedade. Cristo em você. Cristo em você, em você, em você. Aleluia. Cristo em você. Amém. Foi o que o Espírito Santo gerou, foi Cristo em Maria. Foi o que o Espírito Santo gerou na igreja noiva. Foi Cristo nela. Aleluia. Está tomando forma, o mistério está tomando forma. Está tomando forma, não pode se esconder para o mundo, não tem jeito.
por seus filhos o mediador será. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Os conselhos da ele ao pecador, dai ao mundo dádivas maravilhosas, concedidas por esse Salvador, e de todos servos fiéis de Cristo, ele nunca vos abandonará. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Oh, louvai-o, Cristo bom mestre divino, entre os povos seu grande amor cantar. Cristo volta com os milhares de anjos, logo ao mundo esta mensagem dá. O pastor que cuida do seu rebanho, Cristo salvo sempre conduzirá. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos